Eu lembro que tinha um livro da minha mãe que eu consultava, assim, quando eu era bem adolescente, assim, que chamava Método com TH, Método Moderno de Limitação dos Filhos. E aí ensinava como você usar a caderninha. Por isso que... Da tua passagem de menina pra mocinha, a coisa da menstruação, como é que era, o que você lembra dessa fase? Eu fiquei menstruada não muito cedo, eu já tinha uns 14 anos. Eu também. Eu sempre fui muito moleca, então eu tava sempre brincando e um dia fiquei menstruada. Na verdade, assim, eu já sabia que isso ia acontecer, desde que eu era bem criança, assim, a minha mãe falava sobre, super ensinou a gente as questões, né, da mudança hormonal, da vida sexual, bem de pequenininha, assim. Foi uma coisa legal, porque tem comemoração, né? Tem um negócio que a família toda... Teve isso? Não uma comemoração assim, mas todo mundo fica feliz. Olha agora... Chá de menstruação. Exatamente. E foi um processo tranquilo. Assim. Você tinha, por exemplo, eu tinha nojo, eu não gostava de menstruar, detestava. Você tinha essa coisa? Não, pra mim sempre foi bem tranquilo, assim. Por sorte, eu não tinha muita cólica. Minha menstruação era... O que era ruim era o pré, a TPM e tal, era bem barra pesada, assim, no sentido de ficar irritada, ter muita variação de humor. Uma semana, 5 dias cheia de... chorava qualquer coisa, ou tinha dor de cabeça, ou ficava... Aí quando vinha a menstruação era um alívio, era uma felicidade. Eu como bailarina, eu ficava pensando, vou ter apresentação, aí vou estar mais inchada, e aumentava a fome. Porque eu falava, que pena que vai ser justo nessa fase. Tinha alguns momentos que davam uma certa preocupação com relação a épocas que você tinha uma atividade maior com a dança, às vezes você tinha espetáculo e não sei o quê, e aí você falava, vai cair justamente. Mas justamente para mim era mais complicado quando, com relação à TPM, porque aí eu ficava emocionalmente muito instável. Eu lembro que eu fiz um espetáculo que eu trabalhava no balé da cidade, isso jamais, não foi no começo, já mais adulto, assim, digamos. E eu usava um figurino todo branquinho, assim, meia branca, tudo curtinho e tal. Aí quando estava menstruada, era um pouco... E não tinha OB ainda, não sei. Não, tinha, mas mesmo assim, às vezes, o fluxo é maior, quando o fluxo era maior, você ficava naquela aflição, né, de vazar, alguma coisa assim. Logo que eu, assim, no começo, que eu fiquei menstruada, ainda não tinha esse OB mais moderno, aqueles... já tinha OB logo que você ficou menstruada? Não, era o MODS. Sim, mas logo tinha também, depois... só que era aquele, acho que chamava Tampax. Que era Tampax. Era um papelão, assim, você tinha que... era um foguete que você tinha que... Era cheio de coisa, tinha um êmbolo que você empurrava para dentro, depois puxava o papelão, era bem mais complicado. E aí esse corria mais o risco do fiozinho ficar lá dentro. Sim, porque perder, de repente o OB lá dentro. E agora você falou, eu lembrei essa coisa, né? A gente tem que estar sempre enfiando o negócio, né? Depois vem creme, depois não sei o quê, o próprio sexo, enfim. Tem que Mas aí, quando os OBs foram se modernizando, foi ficando bem mais tranquilo. Eu me lembro, assim, de algumas amigas e gente, assim, que passava muito mal durante a menstruação, né? Eu acho que eu tinha uma amiga que precisava ficar de cama, assim. Tipo enxaqueca. Ficava muita cólica, aí não ia pra escola, aí faltava na aula e não sei o quê. E tinha alguma coisa assim com relação aos homens, não essa coisa de, pode até ser de sexo, mas o cara saber, porque eu vejo hoje em dia que as meninas conversam tranquilamente, não tem o menor tabu, né? E pra mim tinha essa coisa, de repente, falar sobre isso com os meninos jamais, assim, não sei se tinha.
Bom, você tinha irmão, né? Tinha. Mas era um assunto menos... a gente não falava muito. E às vezes eu lembro que quando, em situação assim de turma e tal, se por acaso os meninos ficavam sabendo e tal, tinha um pouco de tirar sarro, assim, um pouco de... Bullying, assim? Tinha um bullyingzinho, porque você estava menstruada, assim, entendeu? Então, você era um pouco discriminada, digamos assim, porque você estava menstruada. Não, discriminada não necessariamente para alguma coisa... brincadeira sexual, coisa assim. Não, era discriminada em geral, assim. Não vamos falar com ela porque ela está menstruada. Teve uma época que era um pouco assim. E eu lembro de conviver, assim, um pouco com algumas pessoas que ainda acreditavam uns tabus, assim, de não, você não pode lavar o cabelo. Também. Não, você não pode fazer... Cozinhar. Determinada coisa. Não, você não pode fazer bolo hoje. Você não pode... Tinha algumas coisas que ainda eram bem vigentes, assim. Tipo assim, a sua mãe tinha essa... A minha mãe tinha isso. Não, a minha mãe não. Mas muita gente com quem eu convivia... exatamente. Eu tinha uma menstruação muito regulada também. Muito, Sorte. Isso era super bom. Então, no começo, assim, no começo da vida sexual, eu fazia bastante tabelinha, tomava muito cuidado quando eu sabia que estava chegando perto da fase de ovulação, etc. Depois, durante um tempo, usei DIU, mas nunca tomei pílula. Agora você falou tabelinha, eu sempre usei DIU, assim. Tabelinha, nunca fui boa de matemática, ia dar certo. Você sabe que eu lembro que tinha um livro da minha mãe que eu consultava, assim, quando eu era bem adolescente, assim, que chamava Método, com TH, Método Moderno de Limitação dos Filhos. E aí ensinava como você usar a tabelinha. Por isso que, e como a minha menstruação era regular e eu li o Método... De novo, método de limitação, como é que é? Método moderno de limitação de filhos. De filhos, exatamente, muito, super antigo. Mas ele me deu informações bem interessantes naquela época. Você foi uma mulher que sempre quis ter filhos? Durante um bom tempo, assim, eu nem pensava nisso. Mas não pensava também, não que nem eu, querer ter filho? Não pensava no assunto. Eu não pensava muito, assim, teve uma época que eu me dediquei demais à minha vida profissional, com a dança, enfim, todo o trabalho que eu queria fazer. E não pensava muito nisso, assim, de quando que eu vou construir uma família, não tinha isso. Eu sempre tive vontade, eu sabia que eu queria ser mãe. Mas não era uma coisa que eu me pressionasse, nem nada disso. Eu acho que foi muito pelo encontro, assim, que eu e o Renato queríamos ser pais. O primeiro filho nasceu, eu tinha 30 anos, então também já estava estourando. Naquela época, 30 anos já era um pouco tarde, né? Meu filho mais velho tem 37 anos. E como você se descobriu grávida, assim? Então, quando a gente resolveu liberar, vamos ter e tal. Foi muito bom. Foi muito bom. Assim, uau! Tô grávida! E aí a gente fez uma coisa, porque eu lembro que eu descobri que eu tava grávida, acho que no finalzinho, metade de outubro, assim. Aí eu falei, Renato, não vamos falar nada. E quando chegar perto do Natal, que a gente for fazer todas as comemorações em família, a gente conta. Então foi meio assim, uma celebração geral. Mas quem falou assim? Tem uma coisa pra eu falei. Você eu falei. Eu queria aproveitar então que a gente está aqui reunido, queria contar para vocês uma novidade. Tava todo mundo assim da família. E aí eu falei, tô grávida. E foi bem legal. Você é de um familhão, né? O Renato também, porque sempre você fala, viajamos com a família, parece que tem bastante gente nessa família. Na família nem é grande, assim, mas a gente sempre gostou muito de se reunir. Na verdade, assim, do meu lado da família, a minha mãe sempre trabalhou muito, meu pai também
sempre foi uma família muito ativa e teve muitas ocasiões nos momentos em que as famílias se reúnem, que a gente não pôde se reunir, porque estava cada um num canto, etc. Então a gente fazia umas reuniões, mesmo que fora das datas específicas, para poder estar junto e tal. E como foi a gravidez, assim? Enjoou? Então, no comecinho, sim, os 3 primeiros meses dá um certo incômodo. A primeira gravidez nem tanto, a segunda eu tive mais enjoo. Eu acho que na segunda gravidez eu estava em uma atividade muito forte, assim, de trabalho. Então eu tive um pouco mais de desconforto, tive um pequeno sangramento no começo da gravidez, que me deu da segunda, né? Que eu tomei um maior susto, assim, porque eu estava trabalhando muito pesado. Falei, meu Deus, fiquei com o maior medo de perder. De dar algum problema, mas foi tudo bem. Depois, a partir do 4º mês, assim, de gravidez, para mim, as 2 vezes foi uma delícia. Essa é uma fase que eu me sentia muito plena. Eu assim me olhava no espelho e falava, nossa, que coisa linda. E mais tesão, sabe? Uma coisa muito gostosa mesmo. E as 2 vezes eu não engordei demais. No dia seguinte que meu filho nasceu, eu já tinha 8 quilos a menos, então também não foi assim, meu Deus, preciso perder peso, assim. E foram partos tranquilo. Normais, cesárea? Então, eu queria muito ter tido parto normal, mas a primeira vez eu tive que fazer uma cesárea, porque eu entrei em trabalho de parto, o nenê já estava super colocado, só que ele estava sentado. Aí o médico falou, vou abrir. Então, e aí da segunda vez a gente não podia induzir o parto, a minha contração estava muito lenta e aí cesárea de novo. E quando viu primeira vez assim, no primeiro, né? Porque o segundo você já sabia como é. Eu tive uma sensação, o Miguel, que é o meu filho mais velho, nasceu no final da tarde, assim. Na verdade, os 2 nasceram mais ou menos no mesmo horário, assim, fim da tarde. E aí nasceu, aí vem família, aí não sei o que, aí você vai dormir exausta, sei lá que horas da noite e tal. No dia seguinte, na primeira vez, né, que eu fui mãe, no dia seguinte, quando eu acordei, assim, eu olhei pela janela, eu falei, nossa, é um mundo novo. Eu senti uma sensação, assim, de, tudo novo. Foi muito legal, muito emocionante, assim. Parecia que estava começando tudo de novo mesmo. E eu tive, assim, como eu não tive uma depressão, nada disso, claro que, assim, o começo da amamentação é bem complicado. Caso que dói. Eu tive rachou, e aí você fica com... Mas eu tive a sorte de que uma das enfermeiras da maternidade que eu estava, ela foi, nossa, sensacional, assim, porque ela me indicou o caminho, assim, sabe? Te acolheu. E indicou como você quer amamentar, então olha, assim. Calma, paciência, vai passo a passo, vai devagar, não se cobra, ela foi, enfim, ela mais ou menos me conduziu para eu conseguir ultrapassar essa dificuldade inicial, assim. E depois também comecei a dar de mamar e tal, e ele não parava de chorar, que ele queria mais, aí também a pediatra que eu tinha escolhido para ser médica deles também foi super acolhedora, e ela falou, olha, não tem o menor problema, não fica com medo, ele não vai largar o peito, dá uma complementaçãozinha desse leite X, que é de recém-nascido, para você poder ter uma produção maior, para a amamentação você ter mais tempo para amamentar e para dar tudo certo. O Renato apoiando muito também, porque no começo, né, você não dorme, é cansativo, é difícil. Mas aí quando engata também, quando vocês se entendem, você e o nenê, vira um paraíso. Para mim, assim, eu lembro de passar tardes, assim, sentada
poltrona de amamentar, lendo e com o nenê mamando e uma maravilha. E tem aquela sensação que, tipo assim, eu não preciso fazer mais nada da minha vida, não preciso mais nem trabalhar, só quero ficar aqui olhando pra cria. Na verdade, eu não tive muito assim. Eu sabia que eu queria voltar, mas também não tinha para o meu trabalho. Meu trabalho era uma coisa importante, mas eu queria aquele tempo também de curtir, de estar ali. Eu tive essa oportunidade também, né, de poder ficar, de poder ficar com o nenê. Eu não sinto que eu me transformei em outra pessoa. Eu sinto só que parece que a minha relação com o mundo é que mudou. A sensação era muito assim, a gente estava ensaiando, agora estreou. Agora, entendeu? Agora que o neném chegou, então estreou. Então agora é pra valer, o público vem, a gente vai fazendo todo dia, vamos melhorando aqui. Acabou o ensaio. Exatamente. Com a mãe, especificamente, é que enquanto você é só filha, você é só filha. De repente você também é mãe. Então, ela passa a ser mais uma colega. Assim. Isso. E alguns conflitos, digamos assim, aparecem no sentido assim do que ela acha que tem que fazer com relação ao nenê e eu não. Por exemplo, ela achava que eu tinha que ter uma babá e eu nunca quis ter uma babá. Claro que você precisa de ajuda, né? Com o passar do tempo, quando eu voltei a trabalhar, sempre tive ajuda. Você tem uma criança, você não sabe no que ela vai se transformar. Ela pode se transformar num adulto que... como assim? Como foi com o seu filho? Você pode falar mal deles pra aquela criança se você quiser. Não, olha, eu não sei, eu acho que você vai vendo, né? Você vai acompanhando. A partir do momento que você entende que é um outro ser, claro que tudo pode acontecer, mas quando a gente está todo mundo na mesma mesa né? Enfim, trocando e tal, a gente vai sentindo que existe um compartilhar de ideias, de olhares, né? Você pode até se surpreender, de repente, com características dos filhos que você não esperava encontrar. Mas eu nunca tive isso, assim, com eles eu nunca tive uma coisa assim, nossa, ele pode se tornar Eu sempre fui vendo para onde eles estavam indo e eu sempre achei bacana. Claro que acontecem questões, a pré-adolescência, eu tenho 2 filhos homens, na pré-adolescência deles eu tive que aprender muita coisa, assim... Do mundo masculino. Não, e de como às vezes eu invadia um universo, assim, porque seu filho vai crescendo, você, né, quando ele é pequenininho, você entra no quarto dele e vai arrumando as coisas, bota as coisas na gaveta, e arruma do seu jeito. Aí ele vai crescendo e às vezes você esquece que ele pode ter um outro jeito de querer arrumar inclusive ele pode não querer arrumar as gavetas e isso você tem que respeitar. Uma vez, eu acho que o Miguel estava com uns 12 para 13 anos, que a gente estava batendo muito de frente e brigando muito, e ele me falou isso. Que eu cheguei um dia e falei, cara, o que está acontecendo? Por que está tão... Aí ele falou, você entra no meu quarto, você mexe nas minhas coisas, você pega não sei o que lá. Aí que eu me dei conta, eu falei, claro... Ele está virando uma outra pessoa e eu não estou respeitando, ou ele está tentando virar uma outra pessoa, eu não estou respeitando, né? Estou invadindo o espaço dele. Então... Você lembra a primeira vez que chamaram de senhora? A primeira, sei lá, uma questão. Não, mas eu lembro quando começaram a me chamar de senhora. No primeiro momento você fala, né? Porque a gente envelhece pros outros, né? Parece pra gente. É tudo normal. Né? Mas eu acho que antes de começarem a me chamar de senhora, o susto maior foi comigo, assim mesmo. Que foi quando a minha menstruação começou a falhar. Você sabia sobre menopausa? Tinha informação? Sim, tinha informação. E aí a primeira vez que assim, deu um super atraso, eu falei, nossa, eu tava com 40
5 para 46 anos. Falei, nossa, será que eu tô grávida? Caramba, a essa altura, né? Porque falhou. Aí eu falei, cara, eu vou no médico, porque se eu estiver grávida, né? Então fui no médico, a gente fez exame, não estava grávida. E aí ele falou, ó, vai ser assim, a partir de agora. Você não tá na menopausa, mas está começando. Aí foi legal, porque ele me deu um cartãozinho, ele falou, vai marcando. Eu tenho esse cartãozinho até hoje. Você vê que começou a variar muito, a cada mês vinha num horário, numa data mais louca, começou e aí foi um processo que durou 1 ano e tanto, assim, e aí veio num outro mês e aí não veio mais. Ainda não me chamavam de senhora, mas pra mim caiu uma ficha aqui. E aí foi difícil, assim. E quando a menstruação não veio mais, eu comecei a me sentir num grande TPM, que não tinha o alívio. Vinha a menstruação, entendeu? Então eu ficava naquela coisa emocional, naquele... Montanha-russa. Tinha noites que eu acordava 3 da manhã e falava, e agora? E o primeiro sintoma visível foi calorão? Ou Nunca não? tive calorão. Nunca teve calorão? Nunca. Era só uma irritação? Nenhuma vez. Nenhum dia eu tive calorão. Você foi de beber, esse tipo de coisa? De fumar? Você tem a ver? Eu fumei cigarro muito. Durante um certo tempo eu parei de fumar bem antes de engravidar, inclusive. Enfim, faz muito tempo. Mas fumei cigarro, bebia, mas nunca de encher a cara. Não teve calorão? Não tive. Abençoado. Não tive. Pois é, eu falei, nossa, eu tive muita sorte, porque eu tenho amigas que, nossa... Mas eu lembro uma vez que eu te encontrei na rua e você falou, eu não sei se era por causa disso, mas assim, a impressão que me deu é que você estava passando por maus bocados, assim. Não sei se eu acreditei essa transição. Sim. Eu senti, assim, uma revolução, né? Aí começou um período de adaptação a esse... Um período escuro, assim, não sei. Aquela vez que eu te vi, tive a impressão que você estava numa escuridão. Não sei nem se é escuridão, mas foi muito difícil, assim, algumas coisas, né? Como fazer para me adaptar e não ficar sentindo, e não ficar sentindo isso para sempre. Eu tive que passar por um tempo. Eu nunca fiz reposição hormonal, não fiz nada disso. Nunca até hoje? Nunca. Tá. E não foi por nada, não é preconceito nem nada, porque meu médico até perguntou, você quer tomar? Mas como eu não tinha calores, nenhum não era sintoma, nada visível, assim. não era um sintoma também tão... Era uma coisa mais que eu achava que eu tinha que passar. Como sobreviver a isso. Que a natureza estava te e aí passaram a me chamar de senhora, aí os meus cabelos realmente começaram a ficar brancos, aí eu comecei a pintar. Aí realmente você fala, então é essa nova fase. Quantos anos você tem agora? Eu vou fazer 67. A coisa do cabelo, até um pouco antes da pandemia, eu ainda pintava. Aí, com a pandemia, eu comecei a pintar sozinha, ficava uma porcaria. Aí eu falei, quer saber? E aí eu parei, aí as pessoas como a gente estava meio em isolamento, mas aí meus filhos, o Renato, todo mundo começou a falar, mas fica bom assim, deixa. Meio recentemente eu pendurei na cabeceira da minha cama, assim, um retrato meu de quando eu era criança, menina, assim. E eu olho para esse retrato e falo, eu sou essa pessoa. Então eu me vejo muito como aquela menina. Naquele retrato eu devo ter uns 6, 7 anos de idade no máximo. E a minha mãe, no fim da vida dela, ela falava umas coisas pra mim, assim, ela me olhava às vezes e falava, ai filha, você era tão bonitinha, você estava sempre tão penteadinha. E aí nesse retrato eu olho e falo, olha, eu tô penteadinha. Então eu procuro, eu sei que eu tô ficando velha, que eu vou ficar velha, mas ao mesmo tempo eu acho que eu tô me aproximando cada vez mais daquela menina. Aquela menina. E a minha mãe sempre foi um mega exemplo pra mim, né? Sempre foi um guia, assim.
Mas agora, de vez em quando, me vem muito forte a imagem das minhas avós. Nossa, que legal. E a minha avó, mãe da minha mãe, era uma figura assim, eu lembro dela se penteando, ela sempre estava super penteada de coque e tal, só que ela soltava o cabelo para pentear, era um uau, assim, cabelo que você faz, entendeu? E branco? aí ela ia, não, Já ela pintava. Mas aí ela ia arrumando, fazendo aquele coque. Um dia eu tava andando na rua, eu vi o meu reflexo numa vitrine de alguma coisa, eu lembrei do meu avô, pai do meu pai. Porque eu olhei e falei, nossa, como eu tô parecida com ele, sabe, andando assim reta, tal, o cabelo meio branco, aí eu olhei e falei, nossa, meu avô. Sem medo de morrer, como você imagina que vai ser seu funeral? Você Não imagino muito. nunca isso, teve essa... assim. Claro que a gente pensa na morte, né? A única coisa que a gente sabe que realmente vai acontecer, mas a gente também não sabe, né? A gente tem ainda uma coisa de não, isso vai acontecer com todos, mas não comigo. Não estou exatamente me preparando para esse momento e eu espero que realmente para mim não faça muita diferença o que vai acontecer depois que eu morrer, como vai ser o funeral, o que vai acontecer. Não me importa, entendeu? Você tava com seu pai e com sua mãe quando eles partiram? Eu tava com meu pai, eu tava só com ele no exato momento em que ele morreu. Com a minha mãe, eu não estava com ela na hora que ela morreu, mas eu acompanhei todo o final e tal. E tem um processo ali um pouco sofrido que eu espero não precisar passar. Um lado que a medicina ainda não aprendeu, a medicina padrão aí que a gente tem ainda não aprendeu também a ajudar a gente muito nisso. Parece que eles ficam tentando segurar a pessoa, né? Não sei, enfim. No caso do meu pai, por exemplo, a médica que estava cuidando dele foi muito, muito bacana, assim, muito, muito legal. Chegou uma hora que ela falou, vamos parar vamos deixar ele tranquilo, confortável e tal. E foi realmente mais tranquilo, assim, digamos. Mas antes dessa fase você vai virar avó, né? Antes de virar passarinha, você vai virar avó também. Eu espero. Gostaria de ser avó. Gostaria de ser avó. Ainda não tem nenhuma perspectiva, assim, mas eu gostaria. Então tá. É isso. Agora a gente tira uma foto. Eu quero saber se você tem... De uma pessoa